Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Cruz e eu acabei de ler o livro Amazônia, do Aldo Rebelo. Eu, como vivi muito tempo na Amazônia, vivi uns 20 anos lá, fui formado com orgulho na Universidade Federal do Amazonas, em Medicina e Odontologia. E com alguma passagem pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, num estágio. Orgulho dessa minha trajetória. Aldo Ribeiro tem muita razão quando ele relata os constantes avanços das pessoas sobre a Amazônia, né? Das pessoas dos outros países, né? Sobre a Amazônia ou sobre os destinos da Amazônia. Eu faço assim uma coisa. Nós fazemos as nossas casas e colocamos trancas nas portas e janelas. Então o Brasil deveria ter alguém preocupado com as portas e janelas do Brasil. Seria isso, né? Preocupado não, mas pelo menos atento, né? Porque isso é comum. Nós vamos sim sofrer avanços de outros países, de outras organizações, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, né? Então, fiquemos atentos. Esse é o recado do Aldo Rebelo. E não pensar que o mundo é um mar de rosas. Há gente boa, há gente bastante interessada, mas nós temos que estar atentos. É isso. Bem, depois de ter lido esse livro, isso me despertou certas memórias e outras coisas. E eu acabei de escrever aqui um paralelo entre Thomas Malthus, Karl Marx, Adolf Hitler, Chico Anísio e Miguel Falabella. Bem, Malthus foi um prolífico economista inglês, séculos 17 e 18. Nasceu ali pelo século 17, morreu ali pelas meados do século 18. 19, desculpe, foi século 19, 18 e 19, não 17 e 18, 18 e 19. O importante é que ele veiculou a ideia de que a humanidade nunca conseguiria se alimentar se continuasse a proliferar. O conceito era que a população crescia geometricamente e a produção de alimentos aritmeticamente. Essa ideia não é mais válida, né? Com o advento da mecanização, controle de pragas, cuidado do solo, profissionais de ciência que trabalham, engenheiros agrônomos, biólogos, geneticistas, que desenvolvem a agricultura, né? Então, de onde se tirava 100 quilos de alguma coisa, como na escritura bíblica lá, um grão dá de 1 para 100, nós conseguimos de 1 para 10 mil, né? Bem, essa é outra história, né? Karl Marx, ele viveu em Londres muito tempo e ficava lá no Museu Britânico, na biblioteca do Museu Britânico, estudando. Provavelmente ele se inspirou nas ideias de Malthus, né? Do controle do comércio, da produção. Acho que mais deixou de ler os livros de Malthus sobre o utopismo, em que ele realmente chegou à conclusão que muita coisa era utópica, né? E não tinha muito sentido fazer, né? Porque ele mesmo, o Malthus, planejava controles de casamentos, exigia que o sujeito, se fosse casar, provasse que tinha condições de manter uma família, né? Eu acho que também o Malthus chegou à conclusão de que isso não ia progredir, né? Então o Karl Marx, né, criou aí um conto de fada misturado com a lenda de Atenas, né? É força e
que tudo vai ficar cor-de-rosa, vamos viver todo mundo feliz, todo mundo vai fazer a tua obrigação. Tem. Mas o comunismo não deu certo nem na Rússia, né? Caiu. E os países que viviam sobre a economia, sobre o domínio soviético, até hoje têm dificuldades nas suas economias. Eu vou citar aqui: Romênia, Albânia, Eslováquia, Chequia, Lituânia, Estônia, Moldávia, entre outros. Então, todos os cidadãos, até algumas exceções lá com o Azerbaijão, né, que tem um petróleo, etc., e tem uma outra mentalidade ali. Agora, os países que, por vontade própria, entraram para o comunismo, China, Cuba, né, Coreia do Norte, Argélia, tem um domínio ali parecido com o comunismo, não são exemplos de desenvolvimento humano. Não são exemplos. Você vai lá em Cuba, vê o que acontece na China, como são as pessoas. Aparentemente aparecem aquelas coisas bonitas da China, assim, mas ninguém vai lá no campo ver como é que vive o pessoal no campo, né? Que é uma outra história. Né? Ok. Aqui em Portugal foi engraçado, não houve um comunismo declarado, né? Mas houve uma onda de nacionalizações logo depois da Revolução dos Cravos, né? Depois do 25 de abril. E aí isso nacionalizou tudo. Em 1989 isso foi revogado e começaram a devolver as companhias, né? Ou vender as companhias, nacionalizarem as companhias, ou desnacionalizarem a companhia. Né? Mas tem alguns penduricalhos aí, né? TAP, tem outras coisas, com os hospitais ainda que são empresas público-privadas, né? de funcionamento, empresas públicas com autonomia de privadas. Seria isso. E umas outras desses tipos aí. Tá? Só que essa nacionalização extremada também teve um problema. Até hoje, Portugal tem um dos salários mais baixos da União Europeia. É para se pensar. Stalin ainda, né, executou milhões do seu próprio povo ali na época da Segunda Guerra Mundial e condenou muitos a morrerem de fome, né, ao confiscar os alimentos. Olha aqui o paradoxo, né? Para colocar esses mantimentos à disposição de Hitler no esforço de guerra dele, do Hitler. Né? E ainda Stalin desenvolveu uma máxima, né, que é própria dele: alimente o povo um pouco e deixe-o passar fome um pouco a mais. É isso. Um grande estadista, Stalin. Né? Hitler teve como filósofos da raça ariana Herbert Spencer, Ernst Haeckel e o francês Arthur de Gobineau. Como todo ditador, Hitler elegeu um inimigo e um propósito. A história está sendo revelada 80 anos depois das atrocidades cometidas pelo nazismo. Então, muita coisa que aconteceu naquela época a gente sabia por alto e agora está sendo revelado aos poucos, né, o que realmente aconteceu. No caso, por exemplo, o Brasil, né, falando em ditadura, a ditadura brasileira não deveria ter havido. Foi uma excrescência lá qualquer. E Ernesto Geisel, lá no fim da Revolução, preparou e deu a missão a João Figueiredo para encerrar a ditadura e voltar à democracia. E João Figueiredo cumpriu como bom soldado o que ele foi designado. Ele acabou com a ditadura e iniciou a democracia. Eu lembro bem
quando ele proclamou que os governadores seriam eleitos pelo povo, e os jornalistas perguntaram, e se alguém se contrariar com isso? Ele falou assim, eu prendo e explodo. Bem a caráter dele, né? Ok. Agora veio a democracia. Agora no Brasil nós temos um outro problema. Depois dessa passagem de alguns presidentes e tal, vivemos o sonho da ditadura do proletariado, né? Ou o pesadelo, né? A democracia é um aprendizado e o brasileiro atualmente, agora em 2025, entende melhor o seu voto e deve votar melhor nas próximas eleições. Deve votar, vai votar conforme sabe. E isso, a democracia é um aprendizado e a gente tem que ser, não é condescendente, mas ser pragmático. A democracia é o voto. O que o voto indicou, faz. Tá. E vê-se o resultado depois. É assim. Não há outro jeito. Agora, vamos falar um pouco aqui dos humoristas, né? O Chicanísio, como humorista, ele sabia mostrar os seus personagens e a essência do sofrimento e da discriminação do povo brasileiro. Eu vou citar alguns exemplos aí, personagens, as pessoas, a maior parte das pessoas conhecem e sabem bem do que eu estou falando. Justo Veríssimo, né? O deputado que odiava a pobre, né? Tintones, aquele pastor, uma congregação enorme, né? Com uma família grande, né? Coalhada, né? Aquele sonho eterno do brasileiro ser um jogador de futebol famoso, né? Mas é isso que a gente não percebe, acho que 95% dos jogadores de futebol ganham salário mínimo. É por aí. E o Bozó. O Bozó porque trabalhava numa empresa grande e achava que ele também era o rei, né? Era um grande sujeito porque ele trabalhava. E eu me lembro bem, uma vez eu estava num ônibus ali no interior de São Paulo e um paciente meu estava no banco de trás. Eu lembro que ele tinha um problema de verme lá, que é mais difícil, cisticercose. É um problema mais difícil e estava com dificuldades de arrumar a medicação para ele, porque o prefeito não queria comprar a medicação adequada, etc. E eu estava tentando pedir para os vendedores, os delegados, que em Portugal se chama de delegados de saúde, os representantes de laboratório, se arrumasse o remédio para ele. E ele estava atrás de mim e passou em frente. Passamos em frente a uma grande destilaria de cana lá. Ele falou para a mãe dele, olha mãe, eu trabalho naquele morro ali atrás. Se tivesse tudo, não tem que estar trabalhando. E o coitado sofrendo lá uma cisticercose que ninguém... exceto eu, com as minhas limitações, estava tentando conseguir a medicação para ele. Mas ele estava todo empolgado, porque trabalhava atrás daquele monte, daquela grande destilaria, né? Eduardo Falabella, nos seus quadros humorísticos, é um deles, não são todos eles, expõe a vergonha do brasileiro em ser pobre, né? E eu usava aquelas clássicas,
Não basta ser pobre, tem que, né, ir lá uma situação, né, que o pessoal gargalhava, todo mundo ria e tal, né? Mas, na verdade, era surpreso. Eu pensei muito tempo sobre por que as pessoas riem disso, né? E, na verdade, é porque as pessoas se surpreendem por fazer coisas de pobre. Mas essa mania de sentir-se pobre tem uma explicação. Nós queremos sempre mais. Então, nunca estamos satisfeitos com o que temos. Então, muitas coisas que as pessoas fazem acabam, né, achando que ainda não tem muito e são pobres. Por isso não. Trump, Elon Musk e José Bezos, etc., sentem-se pobres, porque sempre querem mais, pô. Eles também se sentem. É essa, e, e essa brincadeira que se fazia, e a gente tem que pensar muito nisso, a gente tem que saber que, é, o que, o que é essencial para nós, né? O que a gente precisa. Por exemplo, eu tive numa alfaiataria em Londres, estava lá um terno, 8.000 libras. E eu falei, o quê? 8.000 libras por um terno? Eu não vou vestir isso, pô. Eu compro uma camisa por 10 libras, 5 libras, 8 libras, né? Compro um paletó por 8, 12 libras. Não vou precisar de um terno de 8.000 libras. Né? Então é isso. E às vezes as pessoas, por exemplo, tem pessoas que usam uma t-shirt porque tem uma coisa escrita e paga uma fortuna às vezes por aqui, só porque tem um dístico. Mas nada, é uma camiseta como outra qualquer. Tá? Ou tinha visto, eu estava viajando por aí no aeroporto, vi o pessoal com a camisa com um dístico na, na manga. Falei, o que é isso? Pô, será que é alguma companhia que os caras trabalham em alguma coisa? Eu falei com a minha filha, ela falou assim, não, pai, isso aí é a marca é a nova moda atual. Eu falei, porra, uma blusa como outra qualquer, porque tem um disco na manga. Ah, pelo amor de Deus, a gente tem que se prevenir dessas coisas, né? Agora, vamos concluir aqui. Malthus ainda está muito vivo, né? Em certas campanhas de preservação do ambiente. Quando as pessoas financiam ONGs para manter a precariedade de vida das pessoas que vivem afastadas da civilização, né? É uma pessoa que vive lá no interior, né? Às vezes lá não chegou nem uma estrada de coisa, não tem nenhuma linha de telefone, não tem energia elétrica. Esse aí é o alvo das ONGs, né? Então, o que eu vi, por exemplo, acho que era ali pelo Nordeste, ali, eles convenceram um pescador a trocar a rede por uma armadilha de troncos na praia, né? Ele faz ali no pé da praia, ali, né? Colocou lá um monte. E a ativista lá, né, estava sempre falando, nós resgatamos uma técnica de milhares de anos. Pô, pra quê? Mas já na idade já na história bíblica, né, já se fala em redes de pesca, né, até como motivo de evolução mental das pessoas, né? Quem é que eu vou te fazer pescador de homens, né? Porra, tire a tua rede aqui desse lado. Então já vi a rede o tempo de por quê? Para quê? Tirar a rede do cidadão para ele fazer uma armadilha que era feita
milhões de anos atrás, aí, milhares de anos atrás, que não tinha mais, não há mais sentido hoje. Né? Mas lá, o coitado estava lá esperando a boa vontade do peixe chegar lá e entrar e ficar preso ali dentro para ele poder retirar, né? Então, é isso. O que às vezes as ONGs fazem com a população, né? Olha, agora com as aldeias indígenas, isso é muito pelos relatos que a gente ouve, né? O pessoal das ONGs não deixa entrar médico, não deixa entrar professor, não deixa entrar medicamento. Querem que o índio continue a viver naquela idade da pedra lascada que sempre existiu, que ele tem que ficar ali. O que é isso, pô? Condenar o sujeito não tem sonho. Se ele tiver um sonho qualquer e que pode querer ser aviador, médico, advogado, sei lá. Por que ele não pode? Por que ele tem que ficar longe da civilização? Isso não quer dizer que ele tenha um curso universitário. Eu tive professores índios lá no Amazonas. Né? Eu orgulho deles. Ora, eles falavam as dificuldades que encontraram. Um deles estava dizendo uma vez, olha, a gente encontrou muita dificuldade para estudar. Aí fomos recebidos pelo ministro, né? E nós dissemos que nós não tínhamos brecha para entrar. Ele falou assim, não vai haver brecha. Foi responder, não vai haver. Vocês têm que criar as brechas. Aí eles sabiam que era uma coisa que dependia exatamente deles. Eles tinham que meter a cara mesmo, né? E falar. E fizeram. Sério, sobreviveram e tiveram êxito nas nossas formações. Olha, agora falamos aqui na questão de raça. Na verdade, essa questão de raça esquece. Não existe isso. Né? Os grupos étnicos aqui não tem mas esse conceito não chega, não há diferença entre as pessoas. Tanto faz eu como médico, tanto faz eu tratar um asiático, como tratar um oriundo de África, um oriundo dos países nórdicos. Mesma coisa. Não tem diferença, não tem diferença quanto aos parâmetros bioquímicos, né? Você pode fazer lá, o exame de sangue é igual um do outro. Se tiver diferente, não é de doença, tanto faz num como no outro, qualquer grupo. Não interessa. Né? Então, esse é um outro problema. Agora, o que parece, para concluir mesmo, o que parece que essas ONGs, quando pegam esses povos, assim, que vivem afastados, né, da civilização, que estão lá perto da floresta, etc., e eles começam a chegar e erguer aquelas coisas como quilombolas, etc. e tal. Até que tem as comunidades. Mas uma coisa é você identificar a comunidade e auxiliar essa comunidade, e outra coisa é você isolar essa comunidade. E o pior é que é isso que as ONGs estão fazendo. Estão isolando as comunidades com um conceito de... Quer dizer, revivendo, às vezes nem sabem por quê, um conceito de Malthus, lá do século XVIII, do século XIX, que estava totalmente errado. Ele estava certo naquela época, nessa época ele está errado, de certeza. Ele não previu. O que a gente às vezes não prevê é a evolução da ciência. Né? Então, uma coisa que é correta agora, daqui quanto tempo você já ouviu falar em linotipo? Né?
Mas tem criança que olha uma fita cassete de som e não sabe o que é. Meu neto vai fazer 15 anos agora, queria oferecer uns CDs de jazz para ele, né? Aí a minha filha falou assim, mas pai, eu não sei nem se eu tenho tocador de CD aqui em casa. Porque já não é mais necessário. Eu tenho um carro que não tem toca CD. É só você coloca lá uma pen com música, ele toca. Não precisa mais do CD. Toca CD. Então até isso evolui continuamente. A nossa montanha. Agora, se falar em CD, agora vai falar em videocassete, meu Deus. Tá bom. Olha, então é isso. Finalizando, nós devemos cooperar, não limitar as pessoas. Nós devemos cooperar com as pessoas. É isso que as pessoas precisam umas das outras. Nossa cooperação. Quem tem para cooperar, coopere. Agora não atrapalhe, porra. Atrapalhar a vida das pessoas, isso não se faz. Isso não é humano. Para vocês todos, meu bom dia e obrigado por me ouvirem. Para concluir, nesse mundo todo, todas essas ocorrências, o que acontece com o empresário agrícola? Ele é o inimigo. Por quê? Porque ele desmente a ideia antiga de Malthus, que não há alimento suficiente para todo mundo. E eles conseguem hoje produzir muito mais do que as pessoas necessitam. Até muito mais do que as pessoas necessitam. Por isso, o empresário agrícola é o inimigo dos ambientalistas. Obrigado.